Poder para viver, não apenas para saber. Há uma diferença em saber e viver o que se sabe. Então nós vamos trazer nesta aula a prática. A Bíblia nos orienta que temos condições de viver através do Espírito Santo de Deus. Esse texto já foi falado algumas vezes aqui. Ezequiel capítulo 36, verso 26. E vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. E porei dentro de vós o meu espírito. João 14. E rogarei ao Pai e Ele vos dará outro. Ele habita convosco, estará em vós. Romanos 8, 9. O Espírito de Deus habita em vós. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Efésios 1, 13. Foste selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da vossa herança, ou da nossa herança. Nós vamos falar sobre uma pessoa, uma presença. O Espírito de Deus, o Espírito Santo que habita, Ele é o Espírito que restaura, que capacita, que fortalece. Nós temos visto nos dias da igreja um trauma silencioso no coração de muitos cristãos, os cristãos modernos. E este trauma existente, que ele é silencioso muitas das vezes, é porque muitos sabem falar sobre o Espírito Santo, mas poucos sabem viver com Ele. Muitos conhecem teorias, mas poucos têm andado com Ele. E às vezes nós até falamos do fogo, mas o coração permanece gelado. Falamos de promessas, mas vivemos como órfãos. Falamos do poder, mas carregamos culpas que nos esvaziam ao ponto de sermos tão carentes. Nós falamos de unção, mas ainda lutamos contra desertos interiores. E aí nós vamos descobrir por que Jesus ele não prometeu um manual de como viver com o Espírito, mas Ele prometeu uma pessoa para termos um relacionamento. Ele não enviou um compêndio de conceitos, mas o que nós precisamos entender é que Ele enviou uma presença, algo a ser sentido.
E o texto que nós lemos aqui, eu acho poderoso demais, porque o texto diz em João: eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o quê? Ele vos dará um Consolador. O que é que nós entendemos aqui? Jesus, ao nos enviar o Espírito Santo, Ele não disse: eu vou enviar para você uma doutrina, um ensinamento. Eu vou dar para vocês um consolo. Primeiro Ele envia consolo, depois conceito. E nós precisamos entender que o Espírito Santo na nossa vida, ele vem formar Cristo em nós. Porque o que agrada ao Pai, Jesus o Filho, o Espírito Santo é um pedido do Filho ao Pai, para que este Espírito convença ou forme em nós o caráter de Cristo, para que nós sejamos agradáveis diante de Deus. Então Ele vem colocar em nós aquilo que Ele sabe, porque Ele veio do céu, Ele veio do Pai. Então Ele sabe o que agrada ao Pai. Então Ele vem a nós e habita em nós e fala conosco e trabalha em nossos corações com esta graça, para que nós possamos entender a vontade do Pai através do agir do Espírito Santo de Deus. E tem uma história na Bíblia de Esther, que eu acho ela muito interessante, que tem um eunuco que cuida de Esther. Eu não vou entrar em detalhe de nomes, mas vocês conhecem a história de Esther. Todas as mulheres, todas as moças bonitas da província foram convocadas para serem preparadas para se apresentar ao rei, para que ele pudesse escolher uma nova rainha. O que eu acho interessante é que Esther achou graça diante de um eunuco que conhecia o rei. E havia uma lei, uma regra para a escolha da rainha, que era: ela se preparava dos melhores cuidados do reino. Agora ela era marcada uma audiência na presença do rei. Ela tinha que se apresentar diante do rei. Ela podia escolher a roupa que ela quisesse, o enfeite que ela quisesse. Ela podia se apresentar com a cor da roupa, com o estilo de roupa que ela escolhesse. E a história de Esther diz que se abria o tesouro do rei, ou do rei, e aquela moça poderia escolher o que ela quisesse para levar consigo. Mesmo não sendo a escolhida, ela poderia sair dali rica, que ela podia escolher no tesouro algo que ela quisesse. Mas o que eu acho interessante é que o eunuco chamou Esther e disse: olha a importância de dar ouvido à voz do Espírito.
O eunuco chamou a Esther e disse: olha, o rei gosta de tal cor, de tal perfume. E ela não escolheu nenhum presente. Ela vestiu a roupa que o eunuco escolheu, a cor, e usou o perfume que ele disse que agradaria o rei. E todas as mulheres foram passando na presença do rei, todas as moças. Mas a hora que Esther chegou diante do rei, o coração do rei mudou. Ele amou. E porque ele amou, por causa do que ela estava usando e do perfume, da fragrância que ela estava usando, trouxe à mente dele algo que lhe era agradável. E ela foi escolhida a rainha. Então, ouvir o Espírito Santo faz todo sentido. Porque aquele eunuco só pôde orientar Esther porque ele conhecia o rei. E esse eunuco representa o Espírito Santo de Deus. Ele disse para Esther: quer agradar o rei? Faça isso. Esse é o trabalho do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Ele está sempre dizendo para você: você quer agradar o Pai? Faça assim. Você quer agradar o Pai? Ande assim. Você quer agradar o Pai? Quer que o Pai te escolha para algo extraordinário? Esta é a instrução. Então nós temos na Bíblia, o Espírito Santo trabalhando na graça lá na velha aliança. E eu estou assim, meio definido com algumas coisas. A gente fala Velho Testamento, Antigo Testamento. Só existe a aliança antiga e a aliança nova. Mas a Bíblia é uma só. É nós que às vezes buscamos com visão de antigo na aliança, Porque é a antiga aliança. Mas Bíblia é a Bíblia, é a palavra de Deus. E se nós buscarmos a revelação dela, nós vamos entender que em toda a palavra nós vamos ter a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e da graça de Deus trabalhando sobre as nossas vidas. O Espírito Santo não veio apenas para mover, mas para nos reerguer. A Bíblia fala de uma graça sobre graça. Graça que salva e a graça que capacita. A Bíblia fala de uma unção que vem do Espírito. Esta unção é nos preparar, nos adequar à vontade de Deus que vem através do Espírito. Esta unção é o agir do Espírito de Deus em nós, para que possamos nos adequar aos princípios e aos propósitos de Deus. E às vezes o Espírito Santo vai tocar em nós onde ninguém consegue tocar. Ele vai trazer luz em lugares até onde nós desistimos de acender a luz. Esse Espírito, ele ora por nós, através de nós. E a aula que queremos trazer aqui, a ministração que queremos trazer aqui, é sobre isto. É não um Espírito que nós pedimos, vem visitar outra vez. Mas o que nós queremos trazer aqui é um Espírito que habita, que vive. Porque a palavra não diz que nós seríamos visitados pelo Espírito. A Bíblia diz que Ele habitaria em nós. E muitos têm vivido de momentos
Aí eu fui cheio do Espírito Santo. Às vezes nós oramos e falamos: Senhor, visita o meu coração. Espírito Santo, me visita. Não, o Espírito Santo não está interessado em visitar a tua vida, a tua alma, o teu coração. O Espírito Santo veio para habitar. Não é sobre uma presença que como de fogo, porque não é um fogo, mas a Bíblia diz que veio línguas como de fogo, através do Espírito. Não é um fogo que sentimos, mas um fogo que transforma. Vocês lembram da tenaz, da brasa viva do altar, de Isaías? Não era um fogo para sentir, era um fogo para transformar. Isaías foi tocado e foi transformado pela essa presença poderosa. Essa aula não é sobre o dom que admiramos, mas o dom que transforma Cristo em nós, ou que forma Cristo em nós. Então nós vamos adentrar aqui alguns pontos. Eu conversei com o Espírito Santo um pouco aqui antes e disse: Senhor, Espírito, o Senhor usa, a voz está quase acabando, mas se acabar não tem problema não. Se for para o Senhor, pode arrebentar tudo. Segura não, Espírito Santo. Porque falar do Espírito Santo, a gente precisa se conter, porque é uma presença. E eu posso sentir esta presença agindo na minha vida. E eu quero falar com você agora sobre o Espírito Santo como promessa. A resposta de Deus à nossa fragilidade é o Espírito de Deus como promessa. A promessa que atravessa a Bíblia inteira. Não é uma promessa de Atos 2, de João 14. É uma promessa que foi feita lá em Joel. É uma promessa que foi feita e que atravessa toda a Bíblia. Porque às vezes nós achamos que o Espírito Santo é obra de Atos. O Espírito Santo foi prometido ao seu povo antes mesmo de que eles tivessem uma estrutura emocional para entender o significado. Quando olhamos Joel diz que esse Espírito veria até sobre os improváveis. Olha o poder disso. Porque ele começa dizendo: vossos filhos profetizarão. Aí ele fala da família, ele fala dos que estão perto. Mas aí ele diz assim: olha, o até aqui é porque já estava saindo dos prováveis para os improváveis. Ele diz: até sobre os servos e servas eu vou derramar do meu Espírito. Aqui é onde os improváveis são alcançados pelo favor do Espírito de Deus. Jesus anuncia que os sedentos seriam preenchidos. Você pode mensurar isso? A promessa do Espírito é a declaração de Deus dizendo: eu vou habitar em pessoas imperfeitas e transformá-las por dentro. Eu quero que você entenda hoje que Deus não está esperando você ficar perfeito para te encher do Espírito. Porque o interesse de Deus é habitar em pessoas imperfeitas, para que essas pessoas sejam transformadas de dentro para fora. Não é sobre a sua perfeição. A promessa, ela não depende de merecimento, mas de sede.
Isaías não disse que Deus derramaria água aos sedentos? Ele não disse: eu vou derramar do meu espírito sobre os perfeitos. Não, ele disse: eu vou derramar do meu espírito sobre aqueles que têm sede. Sobre aqueles que têm sede. Porque o Espírito Santo, ele encontra quem tem fome, quem tem vazio, quem tem rachadura. Ele encontra os sedentos. Porque a promessa de Deus, ao enviar o Espírito Santo, nós estamos falando aqui sobre a promessa, a resposta de Deus à nossa fragilidade. A promessa de Deus, ela é sobre o Deus vindo ao encontro das nossas incapacidades. Eu acho que nós estamos aqui desconstruindo tanta coisa. E não que algumas coisas não tenham valor, mas o pastor Nelson disse aqui, né? Eu vou orar tantas semanas, tantos dias. As pessoas tinham para alcançar um propósito. E a promessa de Deus, ela não é para aqueles que acham merecedores, ou os que se acham merecedores, que se acham capazes. A promessa do Espírito Santo é vir de encontro às nossas incapacidades. Ele quer encher aquele que é incapaz, para mudar, a tocar e para trazer transformação. A promessa como a cura da orfandade espiritual, João 14, 18, Jesus disse: não vos deixarei órfão. Você não está sozinho. A descida do Espírito Santo é Deus curando a ferida mais profunda da humanidade. Sabe aquela sensação de que está sozinho? Se você tiver o Espírito Santo, você nunca vai se sentir sozinho. Eu vivo às vezes isso tão de perto. Porque outrora a gente andava com medo. A gente andava no escuro, parece que tinha passos andando perto da gente. Medo do escuro, medo. Eu tinha medo até do trovão. Quando o relâmpago peguejava, eu falava: vai vir um estrondo, e encolhia, né? Porque nós aprendemos, quando armava a chuva, todo mundo sentadinho, de chinelinho, não podia deitar de barriga para cima, chinela não podia estar virada de cabeça para baixo. Era tanta superstições. Agora a gente anda, a gente dirige nas rodovias e a gente sente a presença dele perto. A gente conversa com ele. E tem dia que parece ser tão real que parece que você está vendo ele. É algo tão poderoso. Você nunca mais sente a sensação de estar sozinho, a sensação de não ser suficiente. Quando você vê que tudo vai falhar, você diz: é difícil, mas eu continuo confiando. A sensação de não ser visto. Porque o Espírito Santo é a resposta para tudo isso na nossa vida. Ele
é uma promessa que recebemos de Deus e que foi cumprida. O Espírito como selo. Eu achei isso aqui muito profundo. Identidade, aliança e segurança. O selo que marca antes de transformar. Deus não sela depois da mudança, Ele sela antes. Você consegue compreender isso? Não é Deus olhar para você e dizer assim: olha, eu tenho uma promessa para a tua vida, pastor, mas a hora que você estiver perfeito, eu te dou ela. Não, Ele diz assim: eu vou te dar o que eu tenho, porque quando eu te der o que eu tenho, você vai ser transformado. É o selo antes. É o selo antes da mudança. E este selo é a identidade antes da performance, a filiação antes da santificação. Sabe o que o selo, que é o selo do Espírito que Deus coloca em nós, o selo, a presença do Espírito Santo em nós, mesmo antes de nós sermos transformados, ou antes da mudança, tem uma mensagem muito poderosa nisso. O selo diz ao inimigo: este pertence a Cristo. Ah, pastor, mas está no mundo. Mas o selo está lá dizendo: este é meu. Não toca, não mexe. É meu. É Deus dizendo: não está do jeito que eu quero, mas é meu. É meu. O selo diz à alma: você não está à deriva. O selo diz à religião: graça é ponto de partida e não prêmio final. Este selo como garantia, não como lembrança. Em 2 Coríntios capítulo 1, verso 22, a palavra diz que ele é o penhor. Significa garantia de herança. Parece que é mesmo que dizer: Deus está fazendo algo impensável, né? O que Deus está vendo em mim? Porque Deus coloca dentro de nós a evidência. Olha o poder disso aqui. Deus coloca dentro de nós a evidência de que Ele não mudará de ideia sobre nós. Deus está dizendo: você ainda não entende, mas eu não vou mudar de ideia sobre ti. Eu já te escolhi. Você é meu. Está selado. Tem o penhor. O Espírito Santo, Ele é a presença que sustenta a nossa fé quando nós vacilamos. Porque às vezes nós queremos ver Deus e sentir o Espírito de Deus quando estamos em alta performance. Mas Deus está dizendo: eu quero que você sinta o meu Espírito na hora que você estiver quebrado, arrebentado. Na hora que você se sentir ninguém, eu quero que você lembre que eu estou com você. Eu não te deixo. Eu já te escolhi, eu já te selei. E esse selo, o selo como testemunho interno, Romanos 8,16. E este selo de testemunho interno, nós vivemos num mundo de vozes, né? Quantas vozes nós ouvimos? Vozes de culpas, de cobranças, feridas, acusações. Mas só existe uma voz que fala por dentro. E é o Espírito Santo. Ele diz: você é filho. E esse testemunho não é algo psicológico, é algo espiritual. É Deus reorganizando a nossa percepção de nós mesmos. Este selo não é um enfeite para te deixar mais bonito. Este selo é a voz
que nos ressuscita todos os dias. Filho do homem, põe-te de pé, porque eu quero falar contigo. E entrou em mim o Espírito e me pôs de pé. Não importa o quanto você está caído, Ele sempre tem poder para te colocar de pé. Ele é o selo, Ele é a promessa, mas também Ele é a habitação. É Deus dentro do nosso caos. Ele vem não só para habitar, mas transformar. Habitar é verbo, é convivência. É Deus comprometendo, não com o nosso melhor momento, mas com todas as áreas onde não sabemos o que fazer. Nós sempre confundimos o agir de Deus. E quando o Espírito habita em nós, habita no caos que somos nós, nós vamos entender e nós vamos perceber que Ele cria em nós um território. Nós podemos dizer isso de território sagrado dentro de nós. Aí esse espaço é onde o Espírito Santo habita e começa a trabalhar. Aí as culpas, elas derretem, os traumas encontram luz, a alma ganha descanso, feridas cedem lugar à esperança. Isso é habitação. Isso é sentir a presença do Espírito Santo. É saber que Ele mora em nós mesmo no caos das nossas vidas. E essa habitação, ela vem como uma criação diária. Ezequiel 36, Ezequiel descreve a operação do Espírito como um transplante. Foi falado aqui hoje. Coração novo, espírito novo, sensibilidade nova. A santidade, a partir da habitação, ela não é legalista, ela é terapêutica. Porque a graça de Deus, ela não empurra, ela restaura. Você consegue compreender isso? Não, ela não vem sobre a tua vida para te empurrar, para te obrigar, não, ela vem para te restaurar. Esse Espírito não força nada em você, até porque a Bíblia diz que Ele bate a porta do teu coração. Se você deixar Ele entrar, Ele vai entrar. E quando Ele entra, Ele transforma, Ele ceia com você. Essa habitação é algo poderoso, porque essa habitação do Espírito em nós, ela gera um estilo de vida. Porque às vezes muitas pessoas querem experiências isoladas, mas o Espírito Santo, Ele traz, é um estilo de vida para nós. Não é como Saul, né? A Bíblia diz que Saul encheu do Espírito, falou, profetizou e depois nunca mais. Não é isso que Deus quer conosco. Deus quer trazer o Espírito Santo para habitar em nós, para termos um estilo de vida, não apenas uma experiência isolada. Nós não podemos viver tendo à disposição da igreja o Espírito Santo, porque falamos aqui que Ele é uma promessa, que Ele é um selo, e agora nós estamos dizendo que Ele é a habitação em nós. Não é apenas uma experiência de um dia, de um momento, e que nós precisamos ficar repetindo essa mesma experiência em todo o tempo, porque nunca mais tivemos nada. O Espírito Santo, Ele quer habitar. E a Bíblia diz que esse andar no Espírito é viver em ritmo com Ele. É você levantar de manhã, pastor Valdemar, dizer, Espírito Santo, bom dia. Vamos para mais um dia. Espírito Santo, eu estou com as dúvidas aqui, Espírito Santo. Me ajuda. Espírito Santo,
Qual que é o roteiro de hoje? Espírito Santo, qual é o ritmo hoje? É permitir que Ele entre nas conversas. Você já percebeu que tem algumas conversas nossas que o Espírito Santo não entra? Vai não. É permitir que Ele esteja nos nossos impulsos, mas também que Ele esteja no nosso silêncio, que Ele esteja na nossa rotina, nos nossos medos, mas também nos nossos sonhos. Vida no Espírito é vida integrada, vida conectada. O domingo precisa ter a mesma respiração na segunda. Não é no culto de celebração que você se enche e na segunda você está sem nada. O Espírito quer fazer parte do seu estilo de vida, estar nas tuas conversas, estar nos seus medos, nos seus sonhos, na sua rotina, nos seus impulsos, até no seu silêncio. O Espírito agora, como manifestação, batismo, línguas, poder e propósito. O batismo com o Espírito Santo, e aí aqui eu tiro uma dúvida de muitos, já falamos sobre isso aqui, mas reforço isso. Todo crente convertido que crê no sacrifício de Cristo, na ressurreição de Cristo, e que tem o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, que é a chave para a salvação, porque Romanos 10, né, diz: se você confessar que Jesus Cristo é Senhor e crer no teu coração que Ele ressuscitou dos mortos, será salvo, é isso? Então todos os crentes que creem nisso, eles foram selados pelo Espírito Santo. Eles precisam entender que o Espírito Santo habita na vida deles. Por que eu estou dizendo isso? É porque tem algumas pessoas que acham que para ter o Espírito Santo, ou para ser cheio do Espírito Santo, é só quem fala em línguas. E falar em línguas é evidência de um batismo que não tem nada a ver com ter o Espírito Santo. Senão Paulo estaria pregando heresia, né? Porque diz que o Espírito Santo é o quê? Penhor. Penhor é o quê? Garantia da herança. O que é herança? A salvação. Então se Jesus colocou o Espírito Santo em mim e em você, para garantir que Ele voltará para nos levar para Ele, então nós temos o Espírito Santo para salvação. Mas aí Paulo não disse assim: você precisa ter o Espírito, falar em língua estranha, profetizar. Não, ele disse que você precisa ter o Espírito, porque Ele é a garantia. Essas outras coisas são dons, e que nós não vamos entrar aqui nos dons do Espírito. Nós estamos aqui apenas para falar sobre essa manifestação do batismo, das línguas, do poder e do propósito. Porque o batismo, ele vem como ativação de testemunho. Atos 1:8, e recebereis sobre vós. Como é que é? Não é isso não, vamos lá? Atos 1:8. Recebereis amém. Então o batismo no Espírito Santo, ele não é para impressionar, ele vem para iluminar, ele vem para
trazer uma manifestação, é uma ativação de algo que estava adormecido dentro de você. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você será ativado a fazer algo poderoso, com ousadia, com coragem, com vocação e com voz profética. O Espírito Santo desperta, ativa o que já está em você, colocado pelo próprio Deus. Então, todo crente, aí sabendo disso agora, eu te peço, cuide melhor do Espírito Santo, porque ele é uma pessoa, uma presença. Ele entristece, ele pode ir embora, ele não habita onde algumas coisas estão ali propositalmente. Então, sabendo que você é a habitação do Espírito, cuide melhor. E eu achei interessante algo que está aqui na apostila, sobre as línguas. Línguas como linguagem da alma e instrumento de cura. Porque muitas pessoas olham, alguns criticam sobre o falar em línguas estranhas. Porque Paulo disse que falar uma palavra no entendimento é melhor do que 1000. Bom, vamos discordar de Paulo, mas orar em línguas, preste atenção nisso aqui. O que é que a Bíblia diz que o Espírito Santo faria conosco? Nos ajudaria em nossas orações, oraria por nós, não é isso? Então, o Espírito Santo ora por você, ora como? Através de você. Quando você não sabe como orar, o que é que o Espírito Santo te faz? Te dá uma língua espiritual, e você começa a falar. Por isso Paulo diz que a língua é o único dom que edifica a si mesmo. Porque quando você está falando em línguas, você está orando aquilo que você nem sabe, mas está trazendo uma oração do Espírito sobre a tua vida. É Deus orando por você através da sua boca. E a gente às vezes tem algumas experiências com isso. Eu tentei expulsar um demônio uns 15 dias e ele não saía. Toda noite a gente ia deitar para dormir, a gente sentia a presença real. Eu ajoelhava, eu orava, eu jejuava, eu entrava debaixo da cama, eu orava de perna para cima, de perna para baixo, eu repreendia, eu mandava para o inferno, eu mandava catrevais para o centro do inferno, eu mandei para a beirada, para o centro, para o canto. Ele não foi. Aí o Espírito Santo falou para mim assim: você quer orar? Deixa eu te ensinar. Abre a tua boca. Eu lembro que eu peguei na mão da minha esposa e nós começamos a falar em línguas. Nunca mais ele voltou lá, porque eu não sabia como orar para aquela situação. Mas o Espírito Santo orou por mim através da minha boca. E aí alguém até critica e diz: mas eu não acho conveniente eu pegar o microfone aqui e pregar meia hora e 15 minutos eu falar em língua estranha no microfone. Não é para isso. Língua estranha não é para mostrar que eu sou espiritual. Meu irmão, mas entra para o teu quarto, fecha a porta, faz igual um amigo meu lá de Mozarlândia, porque gente de Mozarlândia é meio arretado. Quando o culto estava assim, meio, não tem culto frio, né? Mas tem uns cultos meio sem dinâmica, né? Ele era meio esquentado. Aí ele saía do culto, ia lá para fora. Depois voltava com os olhos vermelhos.
Chama Edson. Eu falei, o que foi, Edson? Fui lá fora de uma descarregada. Falei língua estranha uns 2 minutos e voltei, porque isso tem aqui dentro, não tem nada espiritual. Saía do culto para falar língua estranha lá fora. Depois voltava. Porque algumas pessoas acham que falar língua estranha é só para edificar a si mesmo. Espera aí. Se você não edificar a si mesmo, quem vai te edificar? Então, pelo amor de Deus, anda na rua falando língua estranha, se for preciso. Porque é uma oração que você faz, que é uma terapia espiritual. É cura profunda sem palavras compreensíveis. Eu cheguei há alguns dias atrás aqui em um culto de oração. Eu comecei a orar e parece que eu estava num dia muito difícil humanamente. Eu falei, hoje eu não dou conta nem de orar. Deus me deu uma língua estranha que eu nunca tinha falado. Eu falei, Jesus, parece que quando eu pensei que não tinha nada, o Senhor me dá coisa nova. E aí eu pergunto, é bom ou não é quando você sente essa presença que você fala assim, como diz o meu amigo, uma rajada de língua estranha? Até você sente que a comunhão está mais perto. É uma reconstrução, essa linguagem, falar em línguas, é uma reconstrução interna, feita pelo próprio Espírito. Ela vai trazer cura sobre áreas da sua vida que você nem sabe. Porque nós não precisamos entender tudo que Deus faz, só precisamos aceitar, porque Ele é Deus. Então, esta presença que é como a manifestação, como batismo, como língua, como poder, como propósito, é uma manifestação que amplia a nossa sensibilidade. 1 Coríntios 12, 7. O dom não é um espetáculo. Por isso que eu estou dizendo, não é pegar o microfone e sair falando em línguas aqui no microfone o tempo todo, mas é um serviço. Até porque se você falar em línguas, o Deus que sabe as línguas, interpretar as línguas, pode dar dom a outra pessoa que vai receber a mensagem interpretada pelo Espírito, que às vezes vai ser declarada para todo mundo ouvir, e às vezes só ela vai entender o que Deus está falando. Eu vou questionar o que Deus faz pelo Espírito. Essa manifestação, ela amplia essa sensibilidade. Esse dom não é espetáculo, é um serviço, é a manifestação, é a forma de Deus tocar outras vidas através de você, através de mim, através de nós. É Cristo se estendendo pelos nossos gestos, pelas nossas palavras, pelas nossas intercessões. O Espírito Santo, esse que foi prometido, esse que foi colocado como selo, esse que veio como habitação, e esse que veio como manifestação para batismo, línguas e propósito, é este Espírito Santo que nós temos que olhar para ele não como uma doutrina, mas como a própria vida de Deus em nós. Aí você olha para tudo isso e diz: quem é o Espírito Santo? O que é que a Bíblia diz sobre Deus? É um Deus único, mas compreendido em Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o que nós precisamos entender é que Deus desceu para morar em nós. É Deus Espírito.
Ele escolheu você para habitar. Então, é a própria vida de Deus em nós. Porque quando nós olhamos para o Espírito Santo, nós precisamos compreender que, como promessa, Ele é a promessa para aqueles que se sentem vazios. Nós falamos sobre promessa. Ele é selo para aqueles que estão inseguros. Ele é habitação para quem se sente quebrado. Ele é manifestação para quem deseja ser útil ao reino. Esse Espírito Santo, ele é a própria graça viva, respirando dentro de nós. O Espírito Santo é Deus reconstruindo-nos de dentro para fora. Porque a verdadeira mudança, ela começa no interior. Foi o que nós dissemos aqui. O Espírito Santo veio, foi enviado para formar Cristo em nós. Porque o que agrada ao Pai é Cristo. E esse Espírito veio e Ele está formando Cristo em nós. E talvez a verdade mais poderosa de toda esta aula está escrita aqui. O mesmo Espírito que desceu sobre os discípulos quer descer sobre os lugares dentro de você que você acha que não tem mais jeito. Você pode se colocar de pé. Nós aprendemos aqui que o Espírito Santo, ele não está à procura de pessoas perfeitas. Diga para a pessoa que está perto de você aí. Diga assim para ela: viu? Eu falei que não era perfeição, era sede. Qual animal que bebe mais água na terra? Camelo. Quantos litros? 60. 60? E aí, como está a sua sede? É sede de formiga ou sede de camelo? Porque se for sede de camelo, o Espírito Santo está aqui para trazer a água aos sedentos. Esse Espírito Santo que desceu sobre os discípulos é o mesmo que está aqui. Não há diferença. É o mesmo Espírito que desceu em Pentecostes. É o mesmo Espírito que selou os seus discípulos. E Ele está aqui hoje. E Ele está dizendo a você: eu quero entrar na sua vida. Eu quero entrar naquele lugar, naquela situação que você diz não tem mais jeito. O Espírito diz: eu posso trazer transformação. Se você tem sede, receba agora da presença desse Espírito, porque Ele está neste lugar. Receba, 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 receba do Espírito. Aleluia. 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 Eu queria fazer uma pergunta para a igreja. Fala para mim essa frase que está aqui em cima.
Quem dá conta de ler, fala em uma só voz bonita isso aqui, ó. Eu não entendi, não é porque eu estou ruim de ouvido, eu queria ouvir de novo. Eu quero falar seminário, o seminário por imersão. Isso foi falado aqui. E eu seria covarde se eu endurecesse o coração e não falasse o que o Senhor falou ao meu coração nessa noite. Eu estava na porta e o Espírito Santo, aquele que tem comigo e com você uma intimidade, ele falou algo comigo muito claro. Ele disse: meu servo, você vai a uma congregação e leva um pregador. E naquela hora eu ouvi a voz e comecei a perguntar: o que o senhor está querendo dizer? De repente o pastor Nelson olhou para mim e disse assim: olha, você vai a uma das congregações e leva o pregador. E eu sentado aqui, quando o pastor Nelson começou a falar acerca de uma vida espiritual saudável, e eu comecei a buscar de Deus algo na minha vida, e eu saí daqui, irmãos, cheio da presença. Eu entendo que a submersão ou o emergir das águas do Espírito está nesse lugar. E agora então, quando o pastor Gilson começou a falar aqui acerca do Espírito, falando de um Espírito que move no meio do seu povo, e agora então o Senhor Jesus disse que ia para o Paião e mandar um outro Consolador, e eu comecei a perguntar para mim mesmo: Senhor, o que o Senhor está querendo dizer comigo? Ele disse: você lembra no dia que você decidiu ser nova criatura? Eu usei o meu filho e ele apontou o dedo na tua cara e disse: eu tenho uma grande obra contigo. E naquele momento, irmãos, eu recebi aquela palavra da parte de Deus. E aquele Espírito que usou aquele pastor disse: olha, eu te coloquei aqui hoje, eu falei contigo lá na porta, e agora você vai voltar e diz para a minha igreja que eu usei o meu servo na imersão do Espírito. E nesta noite o Espírito Santo que batiza, o Espírito Santo que dá dom, o Espírito Santo que renova, ele disse: se você crê, você há de receber. E tem pessoas aqui nesta noite, ele te trouxe aqui para ter um particular contigo. Essa imersão já aconteceu, a sexta aula, e ele está inquieto. O Espírito Santo, ele está inquieto nesta casa, ele está movendo esta casa. Igreja, igreja, Araima Camparabaçô que me raça. E tem uma coisa, o pastor disse muito bem: alguém que fala em língua estranha edifica a si mesmo. Eu disse: Senhor, então eu não vou falar nada. Ele disse: tem uma coisa, tem pessoas aqui que já falou em língua estranha, tem pessoas aqui que já foi batizado no Espírito e perdeu esta alegria. Mas essa imersão, esse seminário, meus queridos, se a letra, se a letra, a palavra de Deus você crê, eu quero te dizer, o Espírito, ele revivifica, e ele está aqui. Receba, porque Ele está na casa. Receba, Ele é sobre a tua vida. Aleluia, aleluia.
Segura aí, olha pra mim aqui. Segura só um pouquinho aí. Segura só um pouquinho aí. Segura aí. Deixa eu corrigir algo aqui. O Espírito Santo não vai descer. Ele vai manifestar, porque ele já está em você. Deixa eu dizer algo para você aqui. Pensa comigo. Você passou o dia todo recebendo palavra, recebendo instruções da palavra. Para o Espírito Santo manifestar, é só você colocar para fora o que já foi colocado aí dentro. É só colocar para fora o que já está cheio. O Espírito Santo está ativando vidas. O Espírito Santo está ativando ministérios. O Espírito Santo está renovando forças. O Espírito Santo está enchendo vidas. Deixa Ele manifestar na tua vida hoje. Aleluia. 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 Deixa eu encerrar. Deixa eu encerrar esse período aqui. Espera aí. Olha aqui para mim. Tem mais, viu? Ainda tem mais. Estamos entrando na graça. Nós estamos entrando na graça. Aleluia. 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 Tem alguém cansado aí? Tem alguém cansado? Aleluia. É graça. É graça, é graça. É graça. É graça. É graça. É graça, é graça. Se é graça, então receba a graça. Tu és maravilhoso, Espírito Santo. Tu és maravilhoso. Aleluia. Aleluia.